Olá, a paz de Cristo. Seja bem-vindo a mais um estudo de videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023 os reis e os profetas de Israel. O escritor dessa revista é o pastor Alonso Colari, pastor da Convenção Batista Fluminense, um dos colaboradores dessa revista, né? E nós queremos agradecer o pastor Alonso Castro Colari Júnior, e a sua igreja também, e a Convenção Batista, que tem elaborado e produzido esses conteúdos para a edificação da sua igreja. Estaremos falando que o estudo dessa semana, né, na verdade, é o estudo número 3, o terceiro estudo, que tem como título Um Nome como os Grandes da Terra. Esse estudo tem como texto base 1 Crônicas 17, 7, 8. Né? Vou repetir aqui, 1 Crônicas 17, de 7 a 8. 2 versículos aqui, né? Que é o texto base. Então, nós estaremos agora já orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais um pouco da Tua palavra sobre Ti, ó Deus, do Teu propósito para com os homens, de salvação da humanidade. Senhor, uma vez que ela caiu e foi perdida, Senhor, mas o Senhor enviou o Seu Filho para que resgatasse essa humanidade que estava perdida. Pai, agora queremos também agradecer por esse mês de abril, que é um mês que nós, todas as igrejas batistas em todo o Brasil, comemoram o mês da EBD, da Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo, ó Deus, pela qual o Senhor é um ministério, assim, ó Deus, que ajuda na divulgação, no empenho dos professores. Queremos agradecer os superintendentes, os diretores da Escola Bíblica Dominical, os professores que se dispõem a estudar e aplicar o ensino da palavra de Deus aos irmãos, que têm esse compromisso do ensino religioso, do ensino metódico, ó Deus, da Tua igreja, ó Pai. Ajuda, Senhor, os diretores, os professores, e desperta o interesse de cada um de nós, como alunos que somos, a aplicar cada dia mais a Tua palavra no nosso dia, no nosso cotidiano, ó Deus, e que essa palavra possa servir para toda a vida. Estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem nos dado grandes oportunidades de servir diante de Ti. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Irmãos, nós estamos estudando, né, os livros de 1ª e 2ª Crônica, de 1º e 2º Reis, nesse segundo trimestre. E aqui fala os reis e os profetas de Israel. Então, irmãos, nós hoje vamos estudar um nome como os grandes da terra. Ele está falando exatamente do seu escolhido, que é Davi, né? E nós vamos ler aqui esses 2 versículos que são a base desses textos esta semana. 1 Crônicas 17, 7, 8. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo. Estive contigo por toda a parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, né? Realmente, irmão, Davi foi um grande rei e é exemplo para todos os reis, presidentes, governadores, todos que querem ser bem-sucedidos no seu reinado.
deveria se espelhar nesse grande homem que foi o rei Davi, né? E você vê que ele não colocou as suas conquistas à frente do desejo que era o máximo, que era a adoração e servir ao grande rei. Nós vamos entrar agora já na lição, né? Que diz assim: na lição anterior, refletimos sobre a habilidade do rei em unir o seu povo, fazendo com que este deixasse as divisões e ressentimento de lado e caminhasse sobre novos ideais. Então, olha só a sabedoria que Deus colocou nesse coração desse servo dele, né? Os ressentimentos, as mágoas, o rei apagou, né? Nós vemos que como é atual o ensinamento, e talvez até mesmo aqui para o nosso país, né? Quanto ressentimento nessa última eleição, a divisão de um grupo, de outro, e há muito ressentimento porque um torce para um, o outro torce para o outro, né? Não vou colocar aqui se está certo ou errado, eu estou colocando uma divisão de um povo, de uma nação. E sobre os novos ideais, o reinado de Davi marca o início do apogeu da monarquia de Israel. Então estava saindo de um período de juízes, né, de julgadores, de um estilo de governo para outro estilo, que é a monarquia, um reinado. E esse período é dominado como a Era do Ouro, a Era Áurea ali do governo, o apogeu do reinado de Israel, né? A monarquia em Israel corresponde a aproximadamente 75 anos entre o reinado de Davi e seu filho Salomão. Então o apogeu abrangeu tanto o reinado dele, de Davi, como o reino de Salomão, seu filho, que fosse sucessor. Esse período é o período da Era Ouro, né? Foi um tempo de muitas histórias, experiências com Deus que marcaram a vida do povo de Israel para sempre. Até hoje, creio que em Israel o nome de Davi é bem aceito, bem lembrado, né? E como um dos melhores reis e presidente, vamos dizer, hoje eles estão em presidencialismo, né? Parlamentarismo presidencialista, mas os feitos de Israel, a conquista e o nome são reverenciados ali. A personalidade marcante deste rei torna-se uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Sua sensibilidade para compor salmos, seu espírito guerreiro e sua devoção à fidelidade a Deus. Israel nos traz lições valiosas para a nossa vida. Então, esse exemplo de Davi como monarca, né? E colocar o reino à disposição de Deus, né? Para que Deus faça aquilo que quer. Bom seria se todas as líderes de nação, antes de querer os seus propósitos, fosse querer os propósitos de Deus para a nação. Talvez não, com certeza, vida seria transformada em uma nação. A dedicação do rei Davi ao Senhor, o Deus de Israel, se tornou referencial para autores de livros e reis de crônicas, quando julgaram reinados posteriores. Então nós vamos ver que, ao longo do tempo, da jornada de Davi e Salomão, outros reis foram comparados com o rei Davi e o histórico e feito que Davi marcou aquela geração, que foram grandes feitos, porque Davi tinha um coração sensível ao Deus de Israel, né? Veremos alguns traços que marcaram profundamente a vida deste rei. Então, irmão, nós vamos ver que Davi era um rei muito diferenciado. Por quê? Porque ele tinha um espírito destemido. Uma pessoa com espírito destemido, vamos dizer assim, é um corajoso, né? O crente tem que ser corajoso diante das adversidades, enfrentar os perigos, enfrentar a situação. E nós vamos ver assim como nós, a vida do rei Davi é marcada de altos e baixos, né? Então, irmãos, Davi não era imune ao erro. Davi tinha os seus erros. E nós vamos ver isso.
O grande problema é que quando nós vemos uma pessoa que é um homem de Deus e quando erra, as pessoas não perdoam, né? Mas Deus é o que é misericordioso, ele que tem a capacidade de perdoar os erros da humanidade. Sua extraordinária vitória sobre os inimigos e estabelecimento incontestável da sua autoridade, muitas vezes foi manchada pelas suas falhas, né? É interessante, irmão, que as pessoas não olham para os benefícios, mas olham para a falha Normalmente são assim, quando a pessoa falha, não tem aquela mesma capacidade. Olha, ele falhou, mas nós devemos avaliar se ele continua no erro, se ele tem propósito de mudança, né? Pessoais. Havia algo no coração de Davi que o fazia superar todos os seus percalços, perdas do caminho da sua vida, seu espírito destemido. Que nós, irmãos, possamos pedir a Deus um espírito destemido, como esse servo que foi Davi. Depois de consolidar a nova capital e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém com uma grandiosa celebração. Os irmãos sabem que até então já não se tinha um centro, porque um centro administrativo, uma capital, e todo reino precisa de um centro, um centro administrativo que dali procede todas as ordenanças, né, e a administração de um país, de uma nação. Por quê? Porque os reinos, o reino estava dividido pelas casas de Davi e casa de Saul. E foi necessário unificar, e agora sim o propósito maior de ter uma capital. Isso se encontra no capítulo 16 de 1 Crônicas. Vamos ver aqui, né, de 1 Crônicas 16. E vamos ver aqui, quer ver? E por quê? Porque também Deus foi colocar no coração de Davi para que ele trouxesse a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, e ela estava na casa de Obed-Edom. E nós vamos ver aqui, quando Davi ele conquista essa capital, né, a cidade de Zebus, a cidade dos Jebuseus. E nós vamos ver que Davi conquista essa cidade chamada cidade de Davi, Sião, e ali passa a se chamar Jerusalém. É ali que é estabelecido a capital de Israel, né? Por quê? Então, nós vamos ver que eles trazem essa arca, a arca do concerto, a arca da aliança com Deus, e é colocado. Eu quero ler aqui um pedacinho aqui, mas aqui, ó. E para oferecer o Senhor holocausto sobre o altar, e continuamente pela manhã e à tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, irmão, foi necessário que fosse estabelecido ali a capital, né? O autor do livro das Crônicas narra sobre diversas vitórias que Davi obteve em 1 Crônicas 17. E Davi tem um desejo de edificar o templo, mas Deus não permite. Por quê? Porque Davi foi um guerreiro e derramou muito sangue. Ele teve esse intento de fazer isso, né? Eu vou só ler aqui no início aqui. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortina. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em nenhuma casa morei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Fui de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo, e por toda parte por onde andei,
com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Estive contigo por toda parte, por onde foste. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes de Israel, da terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, plantei para que habitasse no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade como princípio. Desde os dias que eu ordenei juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Aí, mais aqui, ele diz assim: e há de ser, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará uma casa, e confirmarei o seu trono para sempre. Então, Davi foi impedido exatamente por isso, né? Porque ele era um homem, vamos dizer, um homem sanguinário, né? Um homem que derramou sangue. O texto mostra as vitórias sobre todos os vizinhos hostis ao povo de Israel, como foi lido aqui, né, irmãos? Deus permitiu, desde os tempos de juízes, que ele conquistasse subjugasse aqueles povos, principalmente o maior arquirrival de Israel, que são os filisteus. E o texto sempre está nos falando sobre isso. Os moabitas, os sírios, os amatitas, os amonitas, os edomitas, sobretudo, o povo que oprimiu Israel por décadas, os filisteus, né? Então, esses filisteus sempre estavam querendo subjugar Israel. E se antes o povo lutava para não ser destruído pelo poderoso exército das Filistias, agora esses são subjugados pelo exército de Israel. Então, Deus fez com que o reino de Israel, através das mãos de Davi, prevalecesse, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Ora, podemos aprender lições importantes aqui. Primeiro, nossa vida, assim como a vida do rei, é cheia de desafios e situações distintas. Então nós somos crentes, somos servos, mas sempre vamos ter lutas neste mundo, né? O próprio Jesus disse: no mundo tereis lutas, né? Mas terão vitórias também, né? Ele venceu. Em algum momento de nossa vida podemos estar usufruindo das melhores coisas e outros passando por maiores dificuldades. Isso acontece com todo mundo, né? Mas não podemos perder o espírito destemido. É esse ânimo que nos dá de ser destemido, corajoso, vitorioso, para alcançar a vitória no nome do Senhor. O desejo de crescer e avançar, o rei Davi conseguiu transformar uma nação fraca, ressentida e desunida. O que fazia essa nação fraca? A desunião do próprio povo. O próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste, porque ele está dividido. Então, numa nação tem que haver um só pensamento, o pensamento de fortalecer a nação, em uma nação. E nós, pelo incrível que pareça, o Brasil hoje, ela está tristemente dividida, né? E outras nações também, eu estou falando no Brasil, mas tem outras nações que estão em guerra civil, desunião e passando por grandes problemas porque as nações não estão unidas, né? E isso foi uma grande lição para nós. Está sendo uma grande lição em nossa nação. Próspera, vitoriosa, uma extraordinária perspectiva de futuro. A efusidade, a fusão, né, com que o autor dos livros das crônicas escreve o reinado de Davi, mostra que este rei era um grande trabalhador e empreendedor.
Como servos e servas de Deus, devemos aprender com o rei Davi, não deixarmos a preguiça e a procrastinação dominarem nossa mente, né, irmãos? Então, nós sabemos que o maior povo trabalhador são os crentes. Pode reparar, pode ter lá as suas mazelas, alguns lá, mas a maioria são pessoas que gostam do trabalho porque sabem que o trabalho é abençoador. Então, nosso primeiro ponto aqui dessa lição, nós falamos sobre um espírito destemido. Esse servo Davi, né, o servo do Senhor, tinha esse espírito, um espírito destemido. O segundo, um coração sensível. Quando você fala de um homem que era o segundo coração de Deus, é porque ele tinha um coração sensível. Um líder de uma nação, ele tem que ter um coração sensível à necessidade da sua nação, do seu povo. Não obstante inúmeras habilidades do rei empreendedor e conquistar, né? Davi foi um grande conquistador e empreendeu. Tanto é que ele conquistou a capital, levou a união de um povo, de uma nação, em um propósito maior, que era edificar uma grande nação, um grande reino. Há também um outro traço interessante em sua personalidade, de respeito ao seu coração sensível. O rei Davi compôs dezenas de salmos, né? Reorganizou todo o sistema de adoração de Israel. 1 Crônicas 24. Então, nesse capítulo de 1 Crônicas 24, 1 Crônicas, né? Que é o livro 24, ele vai tratar de tudo isso aí, irmãos. Da ordenação que Deus já tinha estabelecido para o povo de Israel. E nós vamos ver que ele organizou as turmas da tribo de Levi, que são, hoje nós falamos levitas, né? Mas os verdadeiros levitas, eles cuidavam das coisas do Senhor. E Davi introduziu o cântico, a adoração ao nosso Deus. Primeiro que Davi era músico, né? Lembra que Davi tocava harpa, né? Então Davi teve essa sensibilidade de introduzir a música na adoração a Deus, né? E hoje nós temos cantores, cantoras, adoradores, na verdade, que são grandes inspiradores para o povo de Deus, né? O rei Davi, ele compôs salmos. Quantos salmos lindos, né? Poesias, né? Maravilhosas, que nós hoje lemos e meditamos, que fala sobre o nosso Deus. Tinha um coração que buscava a justiça. Davi era uma pessoa justa. Para que Davi não tinha prazer na morte dos seus inimigos, quanto os generais que queriam incorporar e outros que eram inimigos daqueles generais iam lá, matava e dizendo, aqui matamos fulano, pensando que o rei ia se alegrar, mas o rei não se alegrava nisso, na morte dos seus inimigos. Pelo contrário, ele tratava bem seus inimigos, tanto é que Saul teve um neto chamado Mefibosete, e com o pacto que ele tinha feito com Jonatas, né? E nós vemos que ele abençoou esse rapaz que era da casa de Saul. Ele não precisava, mas ele fez porque ele era uma pessoa justa, né? Ele trabalhava com justiça a respeito de suas falhas e pecados. Em Crônica 18:14, o autor afirma que Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o povo, né? Como nós temos dificuldade hoje de um governante fazer justiça e bem à população. Muitos têm intenções escusas quando se eleva
diante do povo para governar. Muitos não têm esse amor no seu coração de fazer uma nação próspera, uma nação feliz, buscando realmente justiça para uma nação, né? Aqui nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 18, vamos ler aqui, que é um versículo, né? Crônica, capítulo 18 e versículo 14. Ele vai falar exatamente esse versículo, mas eu quero ler aqui na palavra de Deus, no versículo 14, diz assim: E Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Que lindo, né? Que maravilhoso ter um rei assim, né? Ter um governante, um presidente, um governador que realmente queira fazer bem à população. Nós, quando elegemos um candidato, esperamos o melhor deles, né? E muitas das vezes o candidato que nós elegemos, que seja ele qual for, qual esfera, nem sempre eles cumprem o que promete, né? A maioria das vezes eles não cumprem aquilo que dizem fazer. Mas certamente o traço mais inconfundível da sensibilidade do rei Davi era a sua devoção a Deus. Aqui está o segredo, irmão, de todo homem para fazer justiça, né? Primeiro, antes de fazer justiça, a justiça procede de Deus, então o homem tem que ter Deus no coração. Ele tinha absoluta certeza de que fora o Senhor quem dirigia seus passos até então, e por isso o rei tinha um coração grato a Deus. Eu e você, irmão, devemos ser grato a Deus todos os dias da nossa vida, olhando ao nosso redor e derredor. Nós vemos que o mundo caminha a passos largos para o caos. Nós hoje passamos, diante das notícias, muitas atribulações e violência. E eu já falei que o texto de Mateus, acho que é Mateus 24, ele fala de um tempo de perplexidade. Talvez nós estamos passando por esse tempo de perplexidade porque as notícias correm muito rápido e nós vemos que elas são muito graves, são violentas, né? E o mundo está em pânico. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo gratas a Deus pela vida, não oram, não buscam a face de Deus, não coloca Deus em primeiro lugar. E muitas das vezes quando recorre a Deus, é já no final da expectativa, quando falhou todas as coisas. Então, irmão, essa gratidão fez superar os grandes problemas da sua vida pessoal. Você quer superar todos os problemas da sua vida? O próprio Jesus disse que sem Ele nada poderemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, tem que ter Deus, tem que ter Jesus no coração. Sua intenção sincera de construir um templo ao Senhor mostra a sensibilidade e gratidão ao Rei. Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de cortina. Capítulo 17, né? E versículo 1 diz isso. Sucedeu, pois, que morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que mora em casa de cedro, mas a arca do conselho do Senhor está debaixo de cortina. O templo, né, que na verdade era as tendas, era onde Deus mantinha sua presença, porque a arca do concerto estava ali, e a arca do concerto representava a presença de Deus. Então Davi colocou no seu coração construir um templo, uma casa para Deus, né? Que na verdade o próprio Deus disse que casa poderia conter o espírito dele, né? Que Deus é espírito. Então, irmão, nós vemos a sensibilidade de Davi, a gratidão que ele tinha de Deus ter tirado ele lá, um homem simples que cuidava de ovelhas, agora ele se tornou um rei, né? Um rei de um povo. E não era qualquer povo, não. O povo de Israel é um povo que a própria palavra diz, um povo adquirido, né?
E havia, portanto, algo de especial no coração do rei, a gratidão a Deus por se transformar em ação. Com efeito, o seu espírito de gratidão ao Senhor tornou o rei com o nome dos grandes que estão na terra. Quem não conhece o rei Davi hoje, né? O nome do rei Davi, os feitos que Davi fez, um dos maiores e melhores reis que nós temos sobre dos nomes, né? Com efeito, o seu espírito de gratidão ao Senhor tornou o rei Davi com o nome dos grandes que estão na terra. Assim o Senhor faz uma promessa ao rei que tem em efeito para a eternidade. O seu trono será firme para sempre. Isso aqui é uma promessa, uma profecia do próprio Deus para Davi. Depois de muitos anos, de gerações e geração, quando nós lemos lá em Mateus o confirmamento desse reino firme, da onde nasceu, da tribo de Judá, o rei dos reis que se chama Jesus Cristo. Foi da linhagem de Davi que foi estabelecido o reino eterno. É uma promessa muito linda, Senhor, que o Senhor fez à humanidade. Não só para Israel, mas para todos nós, povos gentílicos. Então, em 1 Crônicas 17:14, por sua vez, o rei, maravilhado com a promessa gloriosa de Deus, responde: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual a minha casa para que me tenhas trazido aqui? Lembra que Davi é de Belém, uma das menores cidades daquela época, né? E no tempo de Jesus também não era diferente. Foi uma das menores cidades que veio o Salvador, assim cumprindo quase paralelo com a história de Davi, né? Então, em Crônica 17 e 16 vai dizer assim: Então entrou o rei e perante o Senhor disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa e que me trouxe até aqui? Ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes e provaste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, Senhor Deus. Então Davi ainda menciona para tempos longínquos, né? Tempos distantes, e muito tempos depois Deus cumpriu essa promessa na vinda do Messias. Por sua vez, o rei, maravilhado com a promessa gloriosa, né? Já seguimos ali. Este espírito de gratidão, resultado da sensibilidade do rei em conhecer que ele viera detrás das ovelhas para que fosse chefe do povo de Israel. 1 Crônica 7:7. É a chave para compreender do porquê este rei, a despeito das suas falhas e pecado, que não foram poucas, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Talvez hoje em muitas nações, ou até na nossa nação brasileira, falta esse sentido de um governante. Um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que ame Deus sobre todas as coisas. Um homem que busca a Deus, que leve o povo a buscar a Deus, né? Que leve a nação a clamar pela verdadeira justiça, que a justiça verdadeira só é de Deus, né? Só Deus é justo. Todo homem é falho, nós sabemos. Todo homem tem falha. Mas como homem tem um coração igual o coração de Davi, temente, obediente, a justiça se faz prevalecer. Por conseguinte, cabe aqui a pergunta: como nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Olha só, o autor traz essa pergunta: como podemos ser um coração de Deus? Em primeiro lugar, podemos ser pessoas segundo o coração de Deus, tendo o mesmo espírito de gratidão de Davi. A nossa nação é uma nação, uma das poucas nações muito abençoada. Os irmãos veem que é uma terra frutífera. Desde o início, quando os historiadores chegaram aqui
Eles falaram uma terra que tudo dá. Realmente é um excelente, como diz aí, uma nação que muitos têm inveja da nossa nação. Mas, irmão, falta diante de nós um coração grato a Deus por essas coisas. Pela água, pela chuva. Aliás, não é pelas grandes coisas, mas pelas pequenas coisas, pelo livramento, pelas as providências, né? Quantas coisas deixamos de agradecer a Deus, ser grato por tudo isso. Uma coisa simples que nós não agradecemos é pela paz. Quanta nação em guerra por nada, porque o homem luta pela vaidade. Então, irmão, nós vemos aqui e observando bem, o Senhor tem sido fiel em todas as suas promessas para conosco. Assim, não deve haver em nosso coração qualquer espírito de murmuração. Os irmãos sabem que quando Israel saiu do Egito, um povo, uma mistura de povo no meio, e ali fez com que a nação de Israel caísse, porque murmuraram. A murmuração revela a falta de fé nas promessas de Deus. Quando você murmura, quando você começa a falar coisas contra Deus, reclamar, é porque a sua fé está em baixa estima. Você está com uma fé fraca. E por isso, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que crê. Essa é a base da fé. Então, irmãos, a fé, ela nos alimenta, nos dá coragem, nos dá um espírito destemido, nos faz sensível às coisas de Deus, o propósito de Deus. Davi, como poucos, olhava para a sua trajetória e não culpava a Deus pelos anos de trabalho árduo enfrentado. Leões, urso e pelo tempo da fuga do exílio sob a perseguição de Saul. Antes de Davi se tornar rei, o próprio rei Saul perseguia com medo que ele tomasse o trono, porque o povo era mais favorável a ele do que a Saul. Parece que nós estamos vivendo um tempo assim, né, irmão? É incrível como nós aqui na nossa nação estamos passando um tempo assim. Mas vamos lá. Ele via que a circunstância que viveu era propósito de Deus para o seu crescimento e desenvolvimento. Assim, era grato pelo cuidado de Deus, mesmo em meio à adversidade. Transformava a sua realidade em louvor. Ele cantava: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Aqui uma parte, né, irmão? Quando nós, autor desse lindo salmo, um dos maiores salmos, que muitas das vezes nós vemos nos filmes de Hollywood, quando uma pessoa é morta, logo se fala sobre, recita, na verdade, esse salmo: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua..." Então, irmão, nós vemos que Davi era uma pessoa sensível, porque realmente ele exaltava o nosso Deus, né? O Deus de Israel. Em segundo lugar, o rei Davi tinha um coração sincero e transparente, enquanto a murmuração revela o espírito de ingratidão e falta de fé. A sinceridade revela o coração cheio de fé. Então, Davi era uma pessoa sincera, né? Ele se expressava realmente o que ele sentia no coração. Não tinha maquiagem no sentimento dele. O rei se indignava pelo fato de estar em uma casa confortável e a casa de Deus ainda no modelo antigo, no tabernáculo, né? Então, irmão, as tendas, os tabernáculos, era dirigida pela tribo de Levi. Eles foram separados para isso, para cuidar. Mas o que Davi está colocando agora é que ele já estava estabelecido e Deus ainda estava, né? Ele no coração estava ali no templo, né? Mas notemos também que há sinceridade no relacionamento com Deus. Vários salmos revelam que o rei, rasgando seu coração para com o Senhor. Destaco aqui o Salmo 13, versículo 1.
Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegrará o meu coração, coração sensível do rei e o seu espírito destemido mudaram a história de Israel para sempre. Todo rei, todo presidente, governador, acho que deveria, eu creio nisso, né? Deveria ser sensível como Davi, chegar mais próximo de Deus, ao invés de buscar orientações pelos seus conselheiros, mas ter um conselheiro maior que é Deus, que Deus conhece tudo, irmão, Deus sabe tudo, né? Então, somos uma nação laica? Sim, mas temos pessoas de fé, e o rei poderia, o presidente, o governador, poderia ser sensível a Deus, ouvir antes a voz de Deus do que a voz dos homens. O homem é falho, Deus é verdadeiro, né? E levar o povo a ter um compromisso maior, uma nação, buscar realmente a paz que excede todo entendimento, que só Cristo tem, porque Cristo é o príncipe da paz, né? Então, irmão, nós falamos no primeiro tópico que Davi tinha um espírito destemido, esse governador, esse rei. Davi também tinha um coração sensível, que adorava a Deus, que era chegado a Deus. E agora nós vamos ver que Davi, depois disso tudo, deixa um legado. Podemos perguntar qual o legado que deixaremos daqui a um tempo para nossos parentes, amigos, para a nação. Enfim, nós estamos falando aqui de um governante, de uma nação, de um rei, né? E o legado do rei Davi. O que você tem deixado de legado para o seu filho, seu parente, seu amigo, seu irmão? Ou o propósito que você vê a este mundo, qual seria o propósito de você vir aqui e o que você deixaria de lembrança? Eu não sei se nós aqui, mas tem um rei no Antigo Testamento que não deixou nada de bom. E é muito triste quando alguém passa por aqui e não deixa legado nenhum. Então, Davi foi um homem que deixou um grande legado, um rei que tinha um coração, como o próprio Deus mesmo fala, um coração segundo o coração de Deus, né? Porque ele era um adorador. Em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 28, versículo 2, diz assim: E pôs-se o rei em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do conselho, Senhor, e para os cabelos dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o reparo para edificar. Vou acrescentar mais aqui, alguma coisa aqui. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolhemos da toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai, a casa de Judá, entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, e escolheu ele o meu filho Salomão para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e meus atos, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o meu reino para sempre, e se perseverar e cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, até o dia de hoje. Então, irmão, Davi, ele levantou diante de uma nação e colocou o desejo dele do coração de agradar ao Senhor, e elevou o pensamento dele ao povo e convocou o povo a cumprir as promessas de Deus
naquele grande reinado que foi o reinado também de Salomão, né? A sabedoria de Salomão, que foi até as outras nações, a rainha de Sabá, e todos viu a grandiosidade, porque ele também buscou a sabedoria de Deus. Então, nós vamos ver o rei já idoso, e final do seu reinado exorta o povo, seu filho, sucessor Salomão, dizendo, ouvi-me, meus irmãos, povo meu coração propôs uma casa de repouso para a casa da aliança do Senhor, para o estrado dos pés do meu Deus, e tinha feito para edificar. Destaco aqui a importância que Davi conferiu a coisas do Senhor, a qual o verdadeiro legado que ele gostaria que fosse deixar para as gerações posteriores. Então, irmão, se o templo lá foi edificado, porque começou no coração de Davi. Davi começou esse intento de deixar um legado, um memorial, para que o povo fosse guiado nos princípios do nosso Deus, né? Nos princípios do Deus de Israel. O rei exorta o futuro rei a guardar a observância do Senhor em andar nos seus caminhos, guardar seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que o Salomão e seus descendentes prosperassem em todos os seus caminhos. Que legado, né, irmão? E que exemplo para as demais nações, para as nações, todos os reinos do mundo, quando o rei ele tem um coração sensível, um coração destemido, um coração que deixa um legado para futuras gerações, prepara uma nação para outra geração ter prosperidade. Aqui Davi, ele faz isso, porque se guardasse aquele mandamento, a observância, eles estariam guardando lembrança e legados para sempre, né? A observância, a adoração a Deus. Desse modo, o rei não está demonstrando nenhuma preocupação com seu legado de conquista, de fortalecimento do reino, vitória, subjugamento dos seus inimigos, e sim o legado do rei de deixar para a posteridade a sua devoção ao Senhor, o seu amor ao Deus de Israel. Então, irmão, você vê que ele não coloca suas conquistas, nada que ele fez, mas sim que o povo observasse os mandamentos de Deus, que o povo se aproximasse de Deus, que o povo buscasse a Deus. Hoje nós vemos aí um conflito interno, que é a violência urbana, violência doméstica. Mas por que será, irmão? Já pararam para pensar? Sim, nós sabemos a resposta. Porque o homem a cada dia se afasta do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Um homem que tem um coração destemido, é sensível, ele é um homem que busca a presença de Deus. E olha que legado Davi, um rei levanta de uma nação, diz, olha, eu sou um homem que busco a Deus, que adora o Deus vivo, que ama o Deus vivo. Vocês deveriam fazer isso também. E quantas coisas numa nação livraria, não precisaria investir tanto em armamento, tanto em ensinamento, mas sim mostrando o amor de Deus, que é puro e é justo. O legado espiritual de Davi ficou marcado de forma contundente, o coração do povo e todos os subsequentes foram avaliados à luz da devoção do filho de Jessé, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Sem dúvida, um legado extraordinário. Então, quando o povo, aquele rei que depois foram entrando ali no reinado, foram julgados, e uns observavam o caminho do pai dele, que era Davi, e outros não observavam, então era julgado, não andou no caminho. Por isso que ele fala aqui, né? Então, irmãos, chegando já ao final desse estudo, um estudo importante para todos nós nos dias atuais. A Bíblia, como não é somente um livro, ela é atualíssima, ela fala de coisas que sempre existiu
Existirão porque o homem precisa se conectar com Deus. O homem precisa se achegar a Deus. O homem precisa buscar a face do Senhor e não deixar de Deus de lado. Hoje os grandes problemas de uma sociedade que deixaram Deus lá, se afastaram de Deus, né? Mas toda vez que o homem se aproxima de Deus, uma nação é abençoada, uma nação é frutificada. Não precisa investir tanto em armamento, bomba atômica, nada disso, irmão. Precisa investir no coração do homem, um coração destemido, um coração sensível ao coração de Deus. E um coração que deixa um legado futuro para as demais gerações. Concluindo o nosso estudo de hoje. Diante de que vimos até aqui, devemos nos perguntar com sinceridade que tipo de legado queremos deixar para os nossos descendentes. Os bens dessa terra passarão, nossas conquistas e vitórias ficarão no esquecimento. Mas o que realmente fará diferença em nossos descendentes é a herança espiritual, né? Muitos têm medo de Deus. Eu posso falar isso. Porque se Deus é tão bom, Deus é tão justo, por que o homem se afasta tanto de Deus, né? Então, irmão, é preciso não ter medo de Deus, mas amar a Deus sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento que está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, né? Assim, lute com todas as suas forças para deixar um legado de fé para os filhos e netos. Desse modo, eles saberão reconhecer e buscar o Senhor em seus momentos de luta e provações. Outro fato que nós estamos vendo essa geração se minguar, se desfalecer, é porque os pais, a família, não está ensinando o que se deve ensinar. O amor do homem para com Deus. Porque Deus já ama o homem. Desde a sua essência, ele ama o homem. Tanto é que nós temos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor de Deus é incondicional, mas o homem precisa amar a Deus também, né? Precisa ter um elo. Então, tem que ensinar a juventude, o jovem, a criança a amar a Deus. E saberão reconhecer ao Senhor os seus caminhos e lutas. Aprendemos hoje, como espírito destemido, sensibilidade e legado do rei, trazer lições importantes para a nossa vida. Nossa geração, que o nosso Deus nos ajude a vencer os desafios, coragem, gratidão, sinceridade, sabendo que as nossas ações geram lições que irão compor a nossa história e influenciarão as próximas gerações. Não vou falar mais nada, né, irmão? Porque o estudo é maravilhoso e ele mesmo já fala aqui o propósito, né, de deixar para as futuras gerações. Eu quero orar com você, meu irmão, e buscar a face do nosso Deus. Porque só Deus pode sondar o coração do homem. Se a sociedade está doente, Deus é o remédio, o antídoto para a sociedade. Um reino dividido não subsiste. Nosso maior compromisso como igreja é ser intercessor. A nossa maior arma é a oração. E quando nós nos nutrimos da verdadeira vitamina, é a palavra de Deus que alimenta o homem. Porque o próprio Jesus disse: o homem nem só de pão viverá, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Nós temos a nossa palavra, a palavra de Deus está na nossa mão, no nosso smartphone, na televisão, nos jornais, na imprensa, enfim, a palavra de Deus está ao alcance de todos nós. Basta tão somente dedicarmos alguns momentos da nossa vida e clamarmos poderosamente ao nosso Deus. E nós vamos orar agora, colocando a nossa fé em ação. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu santo nome. Nunca houve e jamais haverá um Deus como o Senhor. Um Deus que fala com o ser humano. Um Deus que comunica com os homens. Antes que eu viesse a esse mundo, de longe o Senhor me conhece e sabe os meus pensamentos, nossos pensamentos. O Senhor brama a terra e os mares. E o homem que é nécio diz no seu coração que não há Deus. Mas um homem destemido, um homem sensível ao coração de Deus, reconhece os seus feitos, as suas obras, as suas maravilhas, porque tudo que nós vimos e vemos são tudo criado por obra das tuas mãos. Ó grandioso Deus, tu enviaste o teu Filho a esta humanidade para nos ensinar o caminho que devemos andar, a porta pela qual nós devemos entrar, beber da água que jorra para a vida eterna, nos alimentar do pão que desceu do céu, maná vivo, nos reconciliar através da cruz do Calvário, que rasga o véu do templo de cima a baixo. Obrigado, Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, a esse que nos dá vida e vida em abundância, que pagou a nossa cédula e rasgou, porque ele pagou o maior preço, que foi o preço de morte e o preço de morte de cruz. Senhor, entra no nosso coração, entra na nossa vida, nos desperte, ó Deus, para que possamos nos aproximar cada dia mais de Ti. Amar e conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Para que possamos, Senhor, aplicar a palavra das Escrituras no nosso coração. Que os jovens, as crianças, saibam e entendam que esse mundo não foi feito do nada, mas foi preciso um Deus Criador, que criou todas as coisas, que está em todos os lugares, que não é somente um Deus, mas é um Pai que ama os seus filhos. Deus, obrigado, porque nos resgatou do sofrimento das trevas e nos transportaste para a sua maravilhosa luz. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, porque somos pecadores, Senhor. Mas queremos nos arrepender, queremos nos achegar, queremos nos voltar, queremos nos aproximar cada dia mais da Tua face. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a este mundo. Nos dê condições, ó Deus, de superar as provações, os desafios, e nos encha, Senhor, da sua infinita bondade. Em nome do nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.
Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.